Atualmente vive em Portugal, mas não nasceu cá. Não, nasci no Brasil, em São Paulo. E nasceu em que condições? Nasceu em casa, no hospital? Ah, isso, não sei, mas eu acho que nasci em casa. Hum, Tenho um irmão meu que nasceu num hospital, mas eu desconfio que foi em casa. Os meus pais já faleceram, mas eu acho que eu nasci em casa. Guarda alguma imagem particular da sua infância? Bom, eu vim para Portugal com 3 anos. E de lá não lembrava nada, não lembro nada. Agora aqui conheço algumas passagens de brincadeira, assim, mas da infância mesmo não tenho assim grandes recordações. Qual é a coisa mais antiga que se lembra? Das brincadeiras, com os coleguinhas, da escola, assim. Mas nada assim, de muita importância. A vida no Brasil era muito diferente da que é aqui? Sim, muito, muito diferente. É totalmente diferente a vida do Brasil. Lá é um país mais quente, o clima é muito bom, belas praias, belas mulheres. O povo é diferente também, é um povo mais alegre, mais divertido. Lá, pronto, eu tenho muitas saudades do Brasil. É uma vida totalmente diferente. Pena que o Brasil está numa situação difícil, senão não estaria mais aqui. Não pensa voltar ao Brasil? Vontade eu tenho. Mas como o Brasil atualmente está passando uma crise muito má, está difícil. Posso voltar lá a passear, né? Mas para viver está difícil. Mas passear eu quero ir. Agora para este ano, mas vai ficar para o ano que vem. Com que idade veio do Brasil? Eu vim com 3 e depois voltei com 20. Com 20 anos eu voltei. Estava aqui em Portugal, quando eu quis voltar para o Brasil, não me deixaram, que eu era obrigado a fazer o serviço militar em Portugal. Era no tempo que Portugal ainda tinha as colónias, ainda pertenciam a Portugal, andava em guerra, né? E queriam que eu fosse para fazer o serviço militar aqui em Portugal. Eu não quis, fugi para a França, clandestino. Na França, primeiro tive que arrumar documentos, e trabalho, né? La carte de trabalho, la carte de séjour. E depois fui ao consulado brasileiro e contei-lhe a história direitinha e deram-me um passaporte para eu ir para o Brasil. E fui. E fiquei lá 28 anos. Não, nesses 28 anos eu vim passar em Portugal várias vezes, né? Mas foram 28 anos de muita alegria. Foi onde eu vivi a minha juventude, a minha vida principal foi lá que eu vivi. Tive uma vida muito bonita, muito linda mesmo. E como é que viveu o regresso a Portugal? O regresso, assim, quando a gente vem, como eu não fui criado aqui, não foi assim difícil. Mas os primeiros dias, assim, os primeiros tempos, a gente corre tudo bem, mas a gente acaba tendo muitas saudades. E tenho até hoje tenho muitas saudades. Já vai fazer 8 anos que eu estou aqui, mas eu senti, inclusive eu fiquei muito mais velho, acho que é das saudades. Foi onde eu vivi a minha vida, a minha mocidade toda, né? Tive muitas namoradas, tive bons carros, fui comerciante, cheguei a ter 4 talhos. E claro que eu tenho muitas lembranças. Foi lá que eu vivi a minha vida toda. E bem vivi. Aproveitei bem a minha mocidade. E trouxe alguma coisa do Brasil? Não. A única coisa que eu trouxe saudades. Trouxe saudades. Assim, de importância não trouxe mais nada. A única coisa de importante que eu tenho aqui é a minha filha. Mas aí já mandei vir, não veio junto comigo. Junto comigo veio o meu filho, mas o meu filho voltou. Não gostou aqui de Portugal e voltou.
E depois mandei ver minha filha. A minha filha já gostou. Dois filhos. Tenho um filho e uma filha. E o meu filho está no Brasil, mas ele agora também está a fim de... Uma situação no Brasil está muito ruim. Ele quer voltar. Eu vou mandar vir. E a minha filha veio e gostou. Atualmente está na Suíça, né, porque ela casou. O marido foi para a Suíça, ela foi com ele também. E por isso que fica um pouco mais difícil para eu voltar ao Brasil. Mas mesmo assim, o ano que vem eu vou lá passear. Aproveitei bem. As namoradas, as praias, bons passeios. Aproveitei muito bem. É por isso que eu sinto muitas saudades. É esse o motivo até de eu estar aqui com os cabelos brancos. É saudades. Mas a sua infância foi passada no Brasil? Não, a minha infância foi passada aqui. Fiquei aqui até aos 19 anos. Mas a minha infância aqui também foi trabalhosa, mas divertida ao mesmo tempo. Era uma época diferente, onde o povo era mais unido, havia muitas festas, muitos bailes. A gente arrumava as namoradas nos bailes. E hoje já não existe não existe mais nada disso. E então também, embora fosse um pouco que nós trabalhávamos na lavoura, ao mesmo tempo nos divertíamos muito. E namorava-se muito também. Porque eu vejo essa juventude de hoje que não vejo ninguém namorar. E nós, a partir dos 15 anos, nós, os moços, nos desafiamos a ver quem arrumava mais namoradas. E depois decidiu ir para o Brasil? Depois voltei para o Brasil quando fiz 20 anos. E fiquei lá 28 anos. Vim aqui passear várias vezes, mas fiquei lá 28 anos. E depois vim de vez. E porquê que foi para o Brasil? Foi lá que eu nasci, eu queria conhecer o país onde eu nasci. E pronto. E o Brasil naquele tempo era um país que tinha muita fama. Era um país que se ganhava muito dinheiro. E por tudo isso. O senhor tem irmãos? Irmãos, tenho mais 4. Está aqui, aliás, tenho um irmão aqui, tenho uma irmã que mora em Braga, tenho outro irmão que mora em Barcelos e tenho outro que está no Brasil. Mas eles nasceram todos no Brasil? No Brasil nós temos 3. É eu, esse é o Armando, que está aqui, e o José Carlos, que é veterinário em Barcelos. A mais nova, a Fátima, também está em Braga. E o Antônio também nasceu aqui. A Fátima nasceu aqui e o Antônio que nasceu aqui está no Brasil. Quer dizer, os brasileiros estamos todos aqui. E o português está no Brasil. Mas chegamos a estar lá quase todos, a não ser o Carlos, que está em Barcelos. Chegamos a juntar todos no Brasil. Muito tempo. E regressaram todos ao mesmo tempo? Não. Tanto para lá que nem para cá, nunca fomos juntos. A não ser em passeios. Em passeios, como faleceu, por exemplo, quando a minha mãe ficou muito doente, nós do Brasil viemos todos e juntamos aqui os 5. Juntamos todos 5 aqui, quando a minha mãe ficou muito doente. Os seus pais vieram também de Portugal? Bom, os meus pais são portugueses. E meu pai foi quando casaram, ao fim de 2 anos, ele foi para o Brasil, pronto. Naquele tempo aqui era uma vida muito difícil, uma vida escrava, né? Meu pai foi para o Brasil, e naquela época, quem tivesse chance de ir para o Brasil ia, né? E ao fim de... Aí, de repente, rebentou a guerra mundial. E ele queria mandar aí a minha mãe, mas por causa da guerra não havia transporte, os navios pararam, né? Os aviões pararam, parou tudo. E minha mãe só foi dali a 7 anos, quando acabou a guerra. Aí, então, a minha mãe foi... Nascemos lá nós os 3. A minha mãe ficou lá mais 7 anos. Nascemos os 3. Aí vieram passear aqui, porque a minha mãe tinha muitas saudades da minha avó, né, que era a mãe dela. E meu pai pensou, bom, ela está velhinha, vamos passear, a velhinha morre, voltamos. A velha demorou 15 anos para morrer, eles não voltaram mais. Também ela gastou dinheiro aqui em propriedades, reformou as casas. E acabaram por ficar por aqui. Foi isso que aconteceu.
E depois nós, tanto eu como o meu irmão, tivemos que fugir para a França e da França é que voltamos para o Brasil. Os outros já não tiveram problema, que eram portugueses, já foram. E depois, mas, quando eles foram, eles também já tinham ganho. Foi depois do dia 25 de abril. Ele já estava livre. Né? Para eles foi mais fácil. E qual era a profissão dos seus pais? Meu pai era talhista. E nós também. Nós, todos os pitões foram para São Paulo, tudo talhista. Tanto eu como os meus irmãos também fomos talhistas. Açougueiros, né? Como se fala para eles. E depois de voltar para Portugal, os seus pais costumavam falar-lhe do Brasil? Sim, principalmente meu pai. Meu pai sentia saudade, eu percebia nele que sentia saudades. Ele falava muito do Brasil. E claro que sentia saudades, né? Principalmente naquela época, né? Hoje o Brasil é um país de bandidos, assim, um país pronto, que está difícil. Para se ganhar dinheiro está difícil. E além disso, existe o perigo dos bandidos. Mas naquele tempo não, ganhava-se muito dinheiro e não havia bandidos. Então, claro, meu pai sentia muitas saudades. E a vida de lá não se comparava com a daqui. Meu pai lá tinha talho. Veio para aqui e entrou na lavoura. E meu pai nunca tinha trabalhado na lavoura, ele nem sabia trabalhar na lavoura. Então ele teve muitas dificuldades. Por isso que ele tinha muitas saudades do Brasil. Mas depois ele fez tudo aqui, né? Reformou as casas, comprou propriedades, fez uma casa de lavoura. Era uma das melhores casas de Pitões. Aí já ficou difícil para ele voltar ao Brasil. Mas fomos os filhos. Pronto, acho que todos nos demos bem lá. O Armando, que é o mais velho, voltou e casou, já ficou por aqui mesmo. Depois veio a minha irmã, também casou com um rapaz que era daqui, inclusive irmão da minha cunhada. Eu tenho 2 cunhados da mesma família. E bom, também ficou por aqui mesmo. Também fez uma grande casa de lavoura, também uma grande lavradora, é um dos maiores pitões. A minha irmã veio, mas o meu cunhado foi para Braga e montou talhos em Braga. Então, pronto, estão muito bem na vida. É um trabalho parecido com o do Brasil, não mudou nada. E estão muito bem. O outro ficou no Brasil e eu vim para aqui. E o seu pai? Que tipo de homem era o seu pai? Era uma pessoa muito boa, muito honesta. Era uma pessoa muito considerada. Talvez uma das pessoas pitões mais consideradas que existiu. Naquele tempo era uma das poucas pessoas que sabia ler. E, tanto é que foi secretário aqui da Junta há muitos anos. E, inclusive depois ficou o meu irmão, que é o secretário aqui em Pitões, acho que faz 40 anos ou mais, ficou na família, né? Mas o meu pai era a pessoa mais considerada que existia nesta zona por aqui. Uma pessoa, honestidade. Pronto, ele tinha uma casa de lavoura muito grande. Depois era uma pessoa muito vivida. Ele foi criado em Lisboa. De Lisboa foi para o Brasil. E do Brasil veio para aqui, mas era uma pessoa muito educada, educadíssima. Todo mundo guardava muito respeito por ele. Inclusive, naquele tempo, as pessoas formadas eram o senhor doutor, né? E esses doutores respeitavam muito o meu pai. Alguns, como o meu pai era o único que assinava jornal, aqui em Pitões, o meu pai era o único. E tinha um doutor em Montalegre, que quando ele precisava de uma notícia, vinha perguntar ao meu pai. E ele comprava 5 jornais por dia, esse doutor. E quando precisava de uma notícia, quando ele esquecia uma notícia, vinha perguntar ao meu pai. Era um homem estudioso. Pena que veio para lá fora. Mas seu pai nasceu em Lisboa? Não, meu pai nasceu aqui. Meu pai era muito pobrezinho, nasceu de uma família nós chamávamos de cabaneiros. Cabaneiros era a pessoa que não tinha nenhuma horta para plantar. Às vezes nem, como se dizia, nem em casa nem em beira. E ele foi de criança para Lisboa. Teve o irmão mais velho, já estava em Lisboa. E mandou ir, ele foi criado em Lisboa. Foi lá que no exército, ele aprendeu a ler no exército. E depois veio aqui passear, casou com a minha mãe, que a minha mãe era muito bonita, ele gostou, casou com ela, voltou a Lisboa, e depois teve a chance de ir para o Brasil, e foi. E fez bem. Meu pai era aquele tipo de pessoa que ele gostaria de estudar os filhos todos, mas naquele tempo era difícil. Aqui
Em Monte Alegre ele tinha que pagar o colégio e a pensão. Precisava, era muito dinheiro. E aqui não havia meios de se fazer dinheiro. Não era que nem hoje, né? Hoje os labradores têm subsídios, ganham muito dinheiro, mas naquele tempo era muito difícil. E meu pai estudou o Armando, a minha mãe, só se eu fosse para padre. Se eu não fosse padre, eu não estudava, eu não quis ir para padre, não me estudaram. Aí o Carlos, que é depois de mim, mas eu já era maiorzinho, ele foi para o seminário, mas já fui eu que ensinei ele. Quando chegou no 6º ano, ele saiu. Aí a minha mãe queria um padre em casa de qualquer jeito, porque antigamente uma casa de família que tivesse um padre era uma casa muito famosa. Mas como eu já tinha o 6º ano e naquele tempo eu já mandava na casa, eu falei, não, ele agora já está no meio do caminho, tem que continuar. E meu pai foi, claro, meu pai era a favor, e aí ele continuou estudando, hoje é veterinário. E que imagem guarda do seu pai? Meu pai foi uma pessoa excelente, é uma pessoa que não tinha defeitos, uma imagem muito linda, muito bonita. Tanto que quando eu vim para aqui foi mais por causa do meu pai. O pai faleceu com 95 anos. E então eu tenho orgulho do meu pai ser uma pessoa que era muito respeitada, uma pessoa muito boa, era muito bom para os filhos, para os amigos, para tudo. Era uma pessoa que era amiga de todo mundo. Então eu tenho uma recordação muito boa do meu pai. O meu pai era uma pessoa adorável. O prazer do meu pai era estudar os filhos todos. E a vida, infelizmente, não deixou. Porque ele falava, a herança que eu queria dar para os meus filhos era serem todos formados. É a herança que eu queria deixar para os meus filhos. Infelizmente, a vida não permitiu. Por isso que eu tenho meu pai sempre adorou os filhos, sempre adorou as pessoas. Pronto, uma pessoa excelente. É o pai que realmente era um verdadeiro pai. Era um verdadeiro pai, uma pessoa muito boa. Uma pessoa que adorava os filhos, e nós os filhos todos adorávamos. Todos. Às vezes há filhos que têm queixa de pais, né? Mas nenhum de nós tem queixa de pai. E nem da mãe também. Até fico emocionado quando falo do meu pai. E por isso que, pronto, acho que um pai melhor que o meu não existe. Tinha uma relação muito próxima com o seu pai? Sim, sim. Nós falávamos de tudo. Acho que poucas pessoas tiveram os pais que nem eu tive. Muito poucas pessoas. Pronto, não vejo defeitos para pôr. Tanto nem meu pai que nem minha mãe não vejo um defeito sequer. Não tenho queixa de nenhum deles. Tenho uma queixa da minha mãe. Mas é uma queixa de brincadeira. Quando o meu irmão mais velho andava estudando, quando ele chegava em casa, minha mãe, ele não comia junto connosco, comia separado, comia melhor que nós. E eu tinha ciúmes porque quem trabalhava era eu. E eu brigava com ela e ela falava, não, mas ele vem da cidade, vem acostumado a comer melhor. Quer dizer que eu é que trabalho e ele chega aqui, não chega já a comer bem na cidade. Aqui tem que comer igual a nós. Nós não comemos assim tão mal também. Então tenho essa queixa. Mas depois ela se arrependeu mais tarde. Quando foi mais tarde, então a mãe lembra a fazer assim. Eu te contei mais tarde. Quando eu cresci, que peguei os meus 15 a 6 anos, aí eu já mandava na casa, né? Eu falava, mãe, quero isto, quero aquilo. Ela ia buscar. Mas é uma queixa assim de... Pronto, tinha aqueles ciúmes quando éramos garoto. Como eu andava estudando, era o xodó da casa. Não sei se vocês sabem o que é xodó. É o filho querido. Entendeu? No Brasil fala-se xodó. E pronto, não tenho mais nada a falar. Que relação tinha com a sua mãe? A relação olha... tinha outra coisa que eu tinha com a minha mãe. Quando éramos pequenos, nós fomos buscar assim, a mala antiga, tínhamos que pedir a bênção.
E, inclusive, antigamente falava-se assim: vou tomar benção, mãe. E pronto, tudo correu e fui para o Brasil. Quando eu voltei com 25 anos, foi o primeiro passeio que eu fiz depois que eu fui para o Brasil. Eu levantava de manhã e chegava perto dela, falava: benção, mãe, e dava os 2 beijinhos. Ela ficava tão contente. Ainda lembro uma vez, tinha lá umas vizinhas e eu entrei, pedi-lhe a benção e beijei-a. Coisa que não era costume aqui na nossa terra, não havia um filho que beijasse uma mãe. E depois eu fui para a sala. Isto era na cozinha, né? Eu voltei para a sala e eu escutei. Está vendo como é esse meu filho? Eu adoro ele. Mesmo depois cresceu e ficou fora daqui, ainda me pede a benção todos os dias. Então ela tinha assim muito orgulho de mim. Porque ela viu que o único que pedia a benção mesmo depois de grande, depois que crescemos, né? Ficamos homens, era eu. Então ela depois tinha muito orgulho de mim. Inclusive por mais tarde, até o que ela mais gostava era de mim. Os seus irmãos não tinham a mesma relação com os seus pais? Sim, todos tivemos. Todos tiveram as mesmas relações. Fiquei emocionado. Fiquei-me falando de pai e mãe. E que conhecimento do mundo tinham os seus pais? Bom, o conhecimento deles, o meu pai tinha mais conhecimento, né? Esteve em Lisboa, foi de casa para Lisboa, foi empregado, depois foi trabalhar em hotel, chegou a ser gerente de hotel, depois montou uma taberna, e né, serviu o serviço militar, montou uma taberna, e depois aí foi para o Brasil. Depois da taberna que veio casar com a minha mãe, e depois que casou com a minha mãe, voltou a Lisboa e dali já foi para o Brasil. E a minha mãe trabalhou sempre aqui e só foi para o Brasil quando meu pai a mandou ir, né? Depois que eu contei, depois da Guerra Mundial, que foi para o Brasil. Então o conhecimento que eles têm, meu pai teve mais conhecimento, né? E a minha mãe, o conhecimento que ela teve foi ir para o Brasil, foi onde ela ficou uma grande cozinheira, com certas amigas que ela teve lá, portuguesas. E foi onde ela ficou uma grande cozinheira. Então quem tinha mais experiência mesmo era o meu pai. Meu pai tinha muito mais experiência que a minha mãe. A minha mãe, a experiência que ela teve só foi ir ao Brasil. Mas aprendeu muito. No Brasil aprendia-se muito. Ainda hoje se aprende. E o que é que aprendeu com os seus pais? O que é que eles lhe transmitiram? Meu pai ensinava-nos muito. Olha, para começar, naquela época, que era uma época difícil, os pais, às vezes, um dia de trabalho, o filho não podia ir à escola. Meu pai não. Meu pai nunca deixou nós falhar à escola, nunca. Meu pai era até aquele tipo de homem que queria que o filho fosse inteligente. E tanto é que eu, por exemplo, fui sempre o primeiro na escola. Eu não tinha, todos os anos que eu andei na escola, fui sempre o primeiro, sempre. Porque eu tinha o apoio do meu pai. Uma porque eu era inteligente para estudar. E a outra tinha o apoio dele e meu pai nunca me deixou faltar à escola. A nenhum de nós nunca nos deixou faltar. A minha mãe era uma grande cozinheira porque nós, quando chegava ao dia Bom, para começar, a nossa casa, naquele tempo não havia restaurantes, não havia pensões, não havia nada. E a nossa casa era que nem um restaurante. Então, quando vinha pessoas de fora, perguntavam: aqui não tem pensão? Não tem, mas pode ir à casa do Vasco Pereira ou à casa da Maria do Inácio, que era a minha mãe, que lá não tem problema. E a nossa casa praticamente era um restaurante. E não cobrávamos nada a ninguém. Por isso que nós tínhamos uma amizade muito grande em todas as redondezas. E ainda lembro uma vez, teve um senhor que veio vender vinho e caiu uma nevada muito grande. Então ficaram uma semana e ficaram na nossa casa. Ele e mais 3 empregados, eram 4. E comeram e beberam, pronto, tudo do melhor que nós tínhamos. Quando foi ao fim de uma semana, que eles foram embora, ele quis pagar e minha mãe não cobrou nada. O homem chorou. Porque não pode ser. Nós 4 homens aqui a comer uma semana, não pode ser. E a minha mãe, não. E ele chorou. Mas também, quando ele voltou, ele trouxe o caminhão,
carregado de coisas que ele viu que nós não tínhamos. Ele encheu-nos a casa de tudo. Era farto de bacalhau, azeitona. Meu pai tinha falado que o melhor melão que existia era o melão de Santarém. Eles trouxeram melão, ele trouxe o melão de Santarém, ele trouxe farto de bacalhau, trouxe azeitonas, um barril de azeitonas, trouxe-nos o melhor vinho que ele encontrou. Ele era vendedor de vinho, né? O melhor vinho que ele encontrou. Ele encheu-nos a casa. Na nossa casa não faltava nada. E então a minha mãe, a maior imagem que eu tenho dela é que era uma grande cozinheira e vinham aquelas pessoas do Porto, assim, de Braga, e as comidas que a minha mãe fazia, eles nunca tinham comido na vida. A minha mãe fazia comidas excepcionais, como ela aprendeu no Brasil. Uma senhora que foi grande cozinheira em Lisboa, depois foi para o Brasil, minha mãe aprendeu com ela, que elas eram comadres e viviam sempre juntas. E a minha mãe fazia comidas espetaculares. Inclusive uma chamada, eles chamavam de salada russa. Mas era uma salada russa que eu já vi muitas por aí que não compara nada com a da minha mãe, não compara mesmo. E as pessoas quando comiam aquela salada russa, principalmente aqueles doutores que vinham lá do Porto, assim, eles ficavam abismados. Então minha mãe tinha assim muita fama, assim, e além disso, todo mundo que ia comer tinha que comer ali. A minha mãe em 15 minutos, uma pessoa chegava com fome, em 15 minutos ela fazia comida. Mas comida gostosa. E pronto, e meu pai já falei tudo que eu tinha falado do meu pai. E a minha mãe era tudo isso. E os seus avós? Lembro dos avós, não conheci nenhum. As minhas avós faleceram, pronto, eu conheci as duas. Mas tenho aquela que ficou em casa, que era a mãe da minha mãe, essa eu conheci mais. Mas eram velhinhos, vou falar o quê? Pessoas de muita idade, de 80 e tal anos, quase 90. O que é que eu vou falar deles? A minha avó, o que eu tinha falado da minha avó, por exemplo, quando foi o ano da fome, que acho que foi o ano que eu nasci, foi em 48, pelo que dizem, nós tínhamos uma caixa, aqui chamam uma caixa de grão, que era centeio, né? Uma caixa muito grande, que levava uma caixa enorme, que aquele centeio ficava de ano para ano, de reserva. E justamente foi a sorte. Então, não faltou pão, não. Foi um ano que todo mundo passou fome mesmo. E a minha avó, ela não teve fome. E além disso, ainda dava para as vizinhas. Porque ela tinha a caixa cheia, né, que sobrou, além de ela ter colhido bastante. E o ano que não deu nada, ela tinha bastante. Inclusive, ela ajudou muitas vizinhas. Era uma pessoa também muito boa, todo mundo gostava dela. Autoritária, mas como boa. Não existe aquela autoritária que é brava, né? A minha avó era aquela autoritária, só era brava quando era preciso. Mas ao mesmo tempo era boa. Ainda lembro que ela, quando estava velhinha, a minha mãe tratava ela muito bem, claro. A minha avó não lhe faltava nada. E naquele tempo, pronto, não era que nem hoje, né? E a minha avó usava o vinho numa canequinha preta, o vinho com um pouquinho de açúcar e aquecia ao lume. Que ela sentava-se lá no cantinho dela, né? Encostado na lareira, e aquecia o vinho ali. E nós, como éramos pequenos, ela adormecia, às vezes ela fechava os olhos, adormecia, e nós tentávamos roubar o vinho dela. Mas ela dava conta, tinha um sono muito leve, ela dava sempre conta. Então ela pegava e, vai, bebe um pouquinho. Acontece que ela não virava a caneca, não chegava à boca da gente. E ela gostava de um vinhozinho assim com açúcar quentinho, porque os invernos também eram rigorosos aqui, eram muito rigorosos os invernos. E ela gostava daquele copinho de vinho com açúcar assim quentinho ao lume. Mas era uma pessoa muito boa, principalmente para os netos, assim, e para os vizinhos, ninguém tinha queixa da minha avó. Nunca escutei ninguém falar. Olha, a minha família, eu sinceramente tenho uma família que nunca ninguém falou mal. Todo mundo adorou a minha família, todo mundo. Inclusive quando eu trabalhava no hotel, é uma aldeia onde existem muitos parentes, é quase todo meu parente. São todos assim, são todos meio apanhados, né? E eu falei, olha, eu até me admiro, porque a minha avó foi uma das mulheres mais espertas que eu vi, se criou em Pitões.
E até me admira a família dela ser tudo maluco. Pronto, isto é só. E o seu avô? Não lembro nada. Escuto falar. Tenho assim, dizem, também era boa pessoa. Foi uma pessoa também. Falam bem dele, mas eu não posso falar nada. Não conheci. Mas dizem bem dele. Os dois, tanto. O pai do meu pai era a única pessoa que sabia ler e escrever em pitões. O pai do meu pai, é a única coisa que eu sei. Era uma pessoa que, pronto, todo mundo gostava dele. Foi um homem que fez filhos em 10 mulheres, teve 2 em cada uma. E por isso que eu tenho muitos tios, muitos primos. Primos então tenho mais de 100. Mas dos dois avós todo mundo fala bem deles. Nunca, não há queixas. Esse é meu avô, o pai do meu pai. Quando era famoso, até dava aulas. Naquele tempo, a pessoa para ir para lá tinha que aprender a fazer o nome. E ele ensinava. E há mais coisas que eu não posso falar. E pronto. Como eu não convivi com ele, eu não posso falar mais nada. E tem alguma fotografia dos seus avós e dos seus pais? Não tenho. Dos meus avós não tenho nenhum. Nem das minhas avós. Naquele tempo quem é que tirava fotografia? Eles nunca saíam da aldeia, nunca. Mesmo a vila que era Monte Alegre estava atrasada.